5 coisas que eu arrumei na minha vida para poder ficar rico. E olha só, para poder saber se eu era rico, eu literalmente entrei na internet e fiz uma pesquisa, cara, quando a pessoa se torna rica. E olha só, agora o FGV Social uniu a PNED contínua à base de informações do imposto de renda das pessoas físicas, IRPF, e obteve números bem mais gorduchos. O 1% mais rico tem, na verdade, uma renda média pessoal de R$27 mil. Eu já passei essa renda pessoal faz tempo, na verdade, faz pelo menos uns 2 anos, tá? E até fala aqui, ó, que 0,1% ganha acima de 95 mil por mês. Bom, então, basicamente, eu me considero uma pessoa rica por fazer parte. Mas o que eu tive que aprender para poder me tornar uma pessoa rica? Eu descobri, inclusive, que eu não sou milionário, porque para ser milionário, você tem que ter um patrimônio líquido acima de $1 milhão, e falta um pouquinho para chegar lá. A primeira coisa que eu arrumei na minha vida, a verdade é que foi entender sobre o mundo financeiro, sobre dinheiro, sobre literalmente pegar uma habilidade que eu tenho e tornar ela uma habilidade de alta renda. Que é pegar, por exemplo, a minha habilidade de vender e masterizar cada vez mais isso para poder trazer mais dinheiro. Eu achava que a forma de arrumar a parte financeira da minha vida era eu cortar os meus custos cada vez mais. E o que acontece? Chega um momento que cortar os custos bate numa base, não tem como você cortar mais do que o básico para sobreviver. E aí foi junto com isso que um cara dentro de um carro, num Uber em São Paulo, depois de um evento que eu nem tinha dinheiro para estar lá, ele falou para mim assim: seguinte, existe uma tal de pirâmide de Maslow e nessa pirâmide a base dela é a estabilidade financeira. É você ter a base financeira, depois você consegue arrumar as outras coisas. E aí foi onde explodiu minha cabeça. Eu comecei a focar muito em descobrir formas de ganhar mais dinheiro do que eu ganhava na época. E na época minha renda era de cerca de R$3 mil, por exemplo, sem 13º, férias, FGTS, era o que eu conseguia tirar da minha empresa. Então a primeira coisa que eu arrumei para poder me tornar uma pessoa rica foi aumentar as formas ou o quanto de dinheiro eu ganhava. Então eu saí de 3 para 4, para 5. Então provavelmente você tem alguma habilidade hoje, só que você não está usando ela da forma correta para poder escalar, para ganhar mais dinheiro. Independente se você vai vender a sua hora, como você pode vender mais caro. Se você vai prestar serviço para alguém, como você pode cobrar mais caro esse teu serviço. Se você vai comprar a hora de alguém e vender para outra pessoa, como você pode fazer isso que dependa menos de você. Então a primeira coisa que eu arrumei foi literalmente essa parte financeira. O segundo pilar foi quando eu comecei a entender que uma das coisas que estava destruindo o meu casamento, me tornando um pai extremamente ausente, é uma frase pesada, mas existem muitos filhos órfãos de pais vivos. E eu era um desses. Eu basicamente, pai de 3 meninos, Davi, Eloy e João, eu não conseguia ser um pai presente, porque eu tinha que trabalhar um monte e mesmo assim não conseguia ter dinheiro suficiente para sustentar a minha casa. E eu aprendi que existem 3 níveis de renda na sua vida: escassez, abundância e transbordo. Escassez é quando você não tem nem para você e nem para as pessoas que você ama. Abundância é quando basicamente você consegue ter para você e estabilizar as coisas e bancar a sua família ou as pessoas que estão à sua volta. E transbordo é quando você consegue aplicar, inclusive, a questão do altruísmo, que é você pegar o dinheiro que você conseguiu ganhar, bancar tudo e ainda ajudar outras pessoas, que é inclusive o que eu tô fazendo nesse vídeo agora aqui com você. Bom, imagina o seguinte: a minha vida como casado com a minha esposa, eu não tinha tempo, paciência e muito menos dinheiro para poder comprar algo que ela gostava ou para levar ela para jantar. Eu passava dificuldades onde basicamente ela falava para mim: amor, cortaram a luz de novo, e eu tinha que ir lá religar dentro do poste de luz. E daí às vezes já aconteceu comigo, inclusive, que eu religuei a luz, os caras foram lá, arrancaram o relógio e eu fiquei literalmente sem luz e tive que dar um jeito de parcelar minha dívida lá, na época na Copel, que era a luz lá do Paraná, e para poder religar a luz na minha casa. Isso com 3 filhos. Além disso, várias e várias vezes eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha sogra, para o meu sócio, que era meu irmão na época, para poder comprar as coisas em casa. Mais do que isso, acho que o que mais tirou o meu sono foi quando meus filhos pediram para mim iogurte uma vez. Eu morava numa casinha de madeira de 45 metros quadrados e eu não tinha nem dinheiro para comprar iogurte para eles. Então eu vou falar para você que poder arrumar a base financeira facilitou eu ter uma paz. Eu não sei se você é casado ou não, mas cara, experimenta. Na verdade não experimento, mas basicamente eu experimentei ficar sem dinheiro dentro da minha casa e fazendo com que minha esposa e os meus filhos passassem necessidade. Isso pro homem, eu acredito que pro ser humano, pro um pai, pro uma mãe, eu vou falar para ti, deve ser uma das piores sensações que existem, a sensação de impotência. E eu consegui resolver
resolver isso para poder me tornar uma pessoa rica, o que hoje é considerado uma pessoa rica, né? Mas outra coisa, eu arrumei os relacionamentos. Primeira coisa foi o dinheiro, o financeiro, ganhar mais grana, tá? Aumentar minha renda pessoal. A segunda foi exatamente a parte dos relacionamentos. Então hoje eu tenho todo sábado à noite, eu tenho uma regra de sair para jantar, só eu e minha esposa. Eu tenho uma regra de passar no mínimo 1 hora todo santo dia com os meus filhos. Domingo é um dia que eu evito ao máximo trabalhar, foco sempre em jogar bola na praia com os meninos, fazer um cineminha, que assistir um filme em casa. Criei novas rotinas, como com a minha mãe, com os meus irmãos, inclusive fortalecer até os laços com sócios ou pessoas que estão mais próximos da gente. Isso foi a segunda coisa que eu arrumei na minha vida, para ficar com a cabeça mais leve, para poder viver essa vida, essa jornada de me tornar uma pessoa rica nos últimos 4 anos. Talvez, não sei também quando você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando em 2023, tá? O que acontece? A terceira coisa que eu arrumei foi assim, ó, a essencial. Foi o meu emocional. Imagina que eu fui criado por pessoas que o exemplo no trânsito para mim eram pessoas que não eram bons exemplos, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei a dirigir, eu sempre dirigi arranjando briga no trânsito, xingando os outros, fechando os outros, buzinando, botando dentro do meio. Enfim, eu era um caos. Por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional. Qualquer pessoa tirava a minha paz. E quando ela tirava a minha paz, tirava a paz da minha família, tirava a paz dos meus filhos, da minha esposa, e no meu trabalho eu acabava às vezes até descontando nos meus funcionários. Bom, a verdade é que eu fui obrigado a aprender a lidar com o meu emocional. Fui aprender a reconhecer quando que estava sendo ativada uma emoção de raiva, quando que estava sendo ativada uma emoção de prazer, de desconforto, de, por exemplo, insatisfação, e aprender a lidar com isso. Eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis. E é difícil até hoje, porque na maioria das vezes o que trava você não é o conhecimento que você ainda não tem, mas é o autoconhecimento. É quando você não consegue ler em que momento a emoção está tomando conta de você para tomar uma decisão errada. E aprender sobre isso foi uma das melhores e maiores competências e habilidades que eu investi tempo e dinheiro para aprender. Consegui usar as minhas emoções como uma forma de bazuca, de força, de foco para conseguir me tornar uma pessoa rica. A quarta pilar que eu arrumei na minha vida também, eu posso dizer para você, foi a questão espiritual. Afinal de contas, eu fui criado numa família cristã. Olha meu nome, né? Judá Adonai. Só que por conta de ter que morar sozinho aos 14 anos, a partir dos 18, 19 anos, eu acabei me afastando um pouco dessa minha vivência com Deus. E o que aconteceu é que há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu tomei a decisão de começar a me reaproximar. E de verdade, isso mudou completamente para mim. Nos últimos 2 anos eu consegui me reaproximar de Deus. Então eu fui mudando as coisas aos poucos. E realmente, uma coisa que me ajudou demais foi voltar a ter uma conexão com Deus, com o divino, com aquilo que nos guia no final das contas. Afinal, se você parar e pensar, nós somos seres triunos, né? A alma, o corpo e o espírito. Você não pode negligenciar. E é aí que veio o quinto ponto que eu arrumei na minha vida para me tornar uma pessoa rica. E eu tenho feito isso nos últimos 2 anos também só, que é a parte da minha saúde, do meu físico. Pra você ter uma ideia, olha essa foto aqui, ó, né? Eu pedi pra minha equipe colocar uma foto aqui. Eu era literalmente uma pessoa obesa. Eu tinha 26% de gordura corporal. Eu não conseguia correr na praia com os meus filhos, bebia um monte, fumava cigarro, enfim, várias coisas que drenavam a minha energia. E o que acontecia é que eu não tinha energia para trabalhar, para estudar, para gravar um vídeo como esse. Até mesmo, cara, eu nem ia para academia, pagava. Eu fazia parte daquele grupo de pessoas que paga a academia, ajuda a pagar o custo fixo da academia, mas não vai lá treinar. Bom, o que eu quero te falar é que esses 5 pilares que eu arrumei na minha vida, eu era uma pessoa sem energia, sem gás, sem vontade, não conseguia acordar cedo. Hoje isso não faz parte do meu dia a dia, muito pelo contrário, eu cuido primeiro às vezes até de mim do que outras coisas. Eu arrumei meu alinhamento com Deus, voltei a tocar violão, que é uma coisa que eu amo. Outra coisa que eu fiz também foi focar totalmente no meu emocional, melhorei as minhas leituras sobre as emoções. Eu arrumei essa parte da inteligência emocional, equilibrei os relacionamentos e também criei novas fontes de renda e estudei sobre aquilo que era o meu calcanhar de Aquiles, que é o financeiro. Foram essas 5 coisas, essas 5 áreas que eu arrumei na minha vida e você pode começar também agora, no final desse vídeo, listar pelo menos 2 ações que você pode fazer hoje no seu financeiro, no seu emocional, nos seus relacionamentos, na sua saúde física e também no seu espiritual. Meu nome é Judá Adonai. Se esse conteúdo te ajudou, encaminha para alguém que você gosta muito, que vai contribuir com essa pessoa também. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para eu poder realmente te avisar quando chegar um próximo vídeo aqui que vai te ajudar a construir uma vida memorável e realmente às vezes até mesmo multiplicar o patrimônio como eu venho fazendo nos últimos anos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.